Fala galera, meu nome é Gustavo Henrique. Eu sou a Tainá Brandão. Nós somos CEO e CEO do Escapay Bank. Nós estamos iniciando o segundo episódio do podcast Despachantes do Futuro com ele, o mago do tráfego pago, o Washington Oliveto dos despachantes, Eduardo Salles, o Duzão. Isso mesmo. Tudo bem? Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Seja muito bem-vindo mesmo. Estamos juntos, agradeço aí por essa oportunidade, principalmente pela oportunidade de parceria junto com a Escapay. É um prazer hoje poder dizer que eu sou um franqueado, estou junto com o time de vocês e vamos para cima. Como o próprio nome do podcast diz, Despachantes do Futuro, vamos mudar o nosso futuro mais para frente. Prazer é todo nosso de tê-lo como franqueado do Escapay Bank. Vamos que vamos, Edu. Vamos que vamos, viu? Conta com a gente. Tamo junto. Bom, antes da gente iniciar o bate-papo, a gente proíbe aqui qualquer pessoa que esteja de bico seco. Bico seco não rola aqui. O que você quer tomar? Quer tomar um refri, um suco? Um refrigerantezinho, né? Tem uma coquinha aí, né? Tem uma coquinha. Tem um energético também, não sei se você vai ficar pilhado. Energético, meu Red Bull Bragantino já me deixou muito pilhado. No final de semana, vou ficar com a coquinha mesmo. Estou nervoso. Perfeito. Obrigado. Fica à vontade. Momento ASMR, adoro. Momento da água do William Bonner. Essa água do William Bonner deu o que falar, hein? Eduardo, conta pra gente. Quem era o Eduardo Salles antes do Duzão? Essa é uma excelente pergunta. O Eduardo Salles antes do Duzão. Bom, eu particularmente sou bem jovem, né? Apesar da aparência um pouquinho mais velha, né? Acho que a barriguinha deixa a gente um pouquinho mais velho. Mas tenho apenas 26 anos de idade. E o Eduardo, antes do Duzão, era um jovem que tinha o desejo de empreender, que tinha o desejo de trazer melhores condições para sua família, porque hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, minha esposa se chama Camila, meus filhos, Mateus, de 8 anos, Sofia, de 6 anos, e Cecília, que tem 1 ano e meio, vai fazer agora no mês de dezembro. Então o Eduardo, antes do Duzão, era um cara que queria dar um futuro melhor para a família dele, que tinha os seus auspícios de crescer, de empreender, de poder tocar a sua própria empresa e trazer um futuro melhor para sua casa, para sua família. Então, era esse jovem com esse sonho. E há 1 ano a gente deu o primeiro passo e continua seguindo em frente aí para completar esse sonho e seguir avançando e evoluindo e revolucionando o comércio dos despachantes documentalistas, não só de Bragança Paulista, mas da região e, se Deus quiser, em breve de todo o estado de São Paulo. Sensacional. Que bacana. Aproveitando, eu tenho uma curiosidade. Como você iniciou nesse ramo de despachante? Como você descobriu essa atividade? A atividade é o seguinte, a minha mãe sempre trabalhou na área de despachante desde lá da Bahia. Ela já trabalhava com essa questão de documentação de veículos, ela trabalhava em autoescola. E a minha mãe, aos 22 anos de idade dela, junto com meu pai, eles vieram para São Paulo, né? Aquele sonho do pessoal do Nordeste, de buscar uma condição de vida melhor, trabalhar em São Paulo, sonho, né? Vamos para São Paulo. E aí meus pais vieram para São Paulo. A minha mãe continuou atuando na área, num despachante lá em Bragança Paulista mesmo. Então começou a trabalhar, seguiu o ramo junto com meu pai, tudo certinho. Meu pai trabalhava em supermercado como estoquista. E a minha mãe dando a vida, dando sangue lá no despachante, trabalhando 24 horas por dia. Até que chegou um dia que não deu certo, né? Ela era empregada na época. E aí ela foi mandada embora por alguns motivos. E decidiu ali, a minha mãe começou a empreender. Então, eu sempre, desde pequeno ali, antes de nascer, minha mãe já trabalhava na área. Então, eu cresci vendo documentos, né? A minha mãe montou o escritório dela, depois de sair de lá. Graças a Deus, hoje, não tem como eu dizer outra coisa, porque a gente está entrando no mercado, né? Bem recente, o Duzão Despachante. Mas hoje, lá em Bragança Paulista, o escritório dela é o mais conhecido, é o mais renomado na cidade, na região ali. E ela conseguiu se estabelecer tudo certinho. Mas eu cresci vendo minha mãe trabalhar nessa área. E eu lembro até antes, né, de entrar o CRLV digital, a gente ia no Detran buscar os CRLVs dos veículos, eu destacava aquela folhinha do DPVAT, a minha mãe brincava, eu com 10 anos de idade, chegava da escola, ela já me dava a tarefa, filho, vai lá montar documento lá para enviar para os clientes, e aí eu lá, e ela, eu confundia na época, não tinha essa noção, em vez de destacar apenas o CRV,
o recibo de compra e venda, eu destacava também o folhetim do DPVAT. Aí dividia o licenciamento embaixo, a folha do DPVAT em cima, junto com o recibinho para entregar para o cliente. Então foi uma área que eu sempre estive envolvido. Sempre foi aquilo que eu vi, cresci, aprendi, me dediquei e hoje estamos aprimorando, graças a Deus, no comércio aí, através do nosso trabalho, buscando aí com o Duzão Despachante agora, trazer uma nova visão sobre o que é o despachante documentalista, de uma forma muito mais descomplicada, facilitar a vida do cidadão bragantino. Bacana. E o trabalho continuou em família, né? Você atua no Duzão com a Camila, que é a sua esposa. Isso. Tem uma curiosidade, né? Eu sou esposa do Gustavo, nós trabalhamos juntos aqui no Escapei Bank. E dividir até onde termina, né, o profissional do pessoal é um desafio. Como vocês conciliam essa questão no dia a dia? Essa é uma excelente pergunta. Falando nisso, em resumo assim, a gente fala que é o trabalho em família, né? Então, eu já tinha essa relação trabalhando com os meus pais, obviamente por esses anseios de crescer, ter o meu próprio empreendimento, fazer as minhas coisas. Eu abri o Duzão Despachante, tudo tranquilo em relação à minha mãe e tal. E aí fomos lá no Duzão Despachante. Camila sempre me deu total apoio, desde o começo, quando eu falei, tem essa ideia, o que você acha? Vamos para cima. Corremos atrás de tudo aquilo que a gente precisava para poder abrir o escritório. Ela me deu esse apoio. Mas o trabalhar em família, às vezes, é complicado. Tem, obviamente, tudo tem seus prós e contras, né? Eu acho, eu vejo assim. Quando eu trabalhava com os meus pais, ficava muito com eles. Então, chegava uma situação que, tipo assim, fim de semana não era aquilo, sabe? Vamos levar as crianças para ver meus pais, vamos passear em família. Não, porque eu já estava a semana inteira ali. Então, é você saber dosar. Na minha visão, você saber dosar. Ali a gente tenta dividir, né? Estamos aqui, vamos focar. Precisa, claro, às vezes ver uma conversa ou outra sobre as crianças, principalmente, ou ter algum tipo de situação que precisa levar, por exemplo, uma criança no hospital. A gente tem crianças pequenas, então é uma coisa que, querendo ou não, traz ali, mas a gente não deixa aquilo influenciar no nosso dia a dia. Enquanto a gente está lá, a gente fala o seguinte: estamos aqui para trabalhar, vamos focar naquilo, até porque mexer com documentação, se você desatenta por qualquer motivo, acarreta algum erro, envia algum documento, enfim, né? Gera prejuízo. Sim. Não só financeiro, mas tempo. Então, é uma coisa que você tem que saber dividir ali para não atrapalhar o seu ambiente de trabalho. Porque, às vezes, por exemplo, chega uma questão pessoal, não sei, o casal, às vezes, tem aquela desavença, tem uma briguinha, não tem como você ficar o dia inteiro com a cara virada pro outro, gente. Vocês têm que conversar, tem que dialogar, preciso disso aqui, ou ela fala, eu preciso daquilo. Então, tem toda essa questão. Então, quando você está envolvido ali no seu relacionamento, você não pode deixar também aquilo ir para casa. Eu vejo que não é uma coisa que se restringe ao ambiente de trabalho. Porque mexer com papel, eu falo que é uma coisa muito estressante. Não é um trabalho físico, braçal, que eu sou físico, mas a sua mente consome tudo ali. Às vezes tem dia que a gente chega em casa, principalmente nós somos homens, às vezes, eu escuto bastante homens falarem isso também, que às vezes só chega em casa só quer deitar e descansar, sabe? Então, uma coisa que a gente tem que saber dosar também. Tem que dar o tempo para a esposa, tem que dar aquela atenção, tem que dar o carinho e vice-versa. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu, quando iniciei o Duzão Despachante, na verdade, a Camila não veio de imediato trabalhar junto comigo. Claro, teve todo o apoio. A parte, eu falo que ela foi a nossa design lá, que ela que imaginou, ela que planejou como ficaria o Duzão Despachante, todo o nosso layout por lado de dentro, lá do escritório, que ficou maravilhoso. Foi tudo ela que pensou, ela que imaginou, desenhou no Paint, gente. Desenhou no Paint. Era das minhas. A gente não manja a edição. Nossa, se eu devia ter trazido o rascunho que ela fez. Nossa, eu falo, meu Deus, e como que ficou? Tô curiosa agora. Eu vou mandar pra vocês depois, a gente vai colocar aí. Então, teve todo esse apoio, mas inicialmente eu comecei a trabalhar, tinha os meus funcionários ali e tal. Só que chegou um momento em que os 2 funcionários acabaram saindo pelos anseios deles de trabalhar em outras áreas e tal. E aí eu falei, morzão, vem cá, vamos pra cima, vamos junto. E hoje, graças a Deus, estamos lá, tá tudo certo, não teve nenhuma briga no trabalho, graças a Deus. E a gente vai dosando essa parte, né? Como eu falei, você tem que saber dosar isso, senão você leva o seu problema do trabalho pra casa, ou leva o seu problema da casa pro trabalho. Sim.
e aí um vai acabar prejudicando o outro. Mas graças a Deus tá tudo bem. Que legal. Tem uma curiosidade muito bacana sobre a franquia. E aí, quando eu cheguei de Bragança, eu falei pra Tainá, a gente precisa fechar com o Duzão. Por qual motivo? A gente vende franquia desde 2021. Nós vendemos para alguns casais, para algumas pessoas solteiras. Mas quando a gente olha números, o que mais tem resultado financeiro são casais. Porque trabalham em família. Né? Eles anseiam por melhoras, né? Eles trabalham para conseguir condições melhores de vida. Então, os franqueados que são casais, eles têm resultados que são muito mais notórios, ali, assim, visíveis. Bacana. Né? Então, isso é muito bacana. E aí eu cheguei pra Tainá e falei, a gente tem que fechar com o Duzão. E aí eu mostrei aquele vídeo, você com chapelão, tal, a gente tem que fechar com o Duzão. Tem que fechar. Eu vi um vídeo, você chegando com a moto, assim, achei sensacional. Sim. Gente, isso aí é muito trabalho do meu amigo, um rapaz que eu admiro muito, Bruno Monteiro. Ele é pastor, inclusive, da Lagoinha lá em Bragança. Ele faz essa parte de gerenciar redes sociais. E o Bruno, assim, ele desde sempre, tudo que eu precisei em relação a conteúdo digital, sempre foi o Bruno. O Bruno foi o cara pra mim. Inclusive, no escritório da minha mãe, antes... Gente, aí vai ser um gancho, a gente vai falar sobre despachantes do futuro. Mas como a questão do marketing hoje, ela tá muito enraizada, né? O logo da minha mãe, por exemplo, antes era um beija-flor com as cores azul e laranja. Pra gente criar uma identidade visual foi muito difícil falar com os meus pais. Porque tinha aquela mente de... Não, pra que fazer um logo? Pra que mudar? Assim tá ótimo, sabe? Então ali eu conheci o Bruno, fazendo a parte do escritório da minha mãe, depois pro meu escritório, para outras empresas também, sempre indicando ele. E assim, a identidade visual, a questão dos vídeos... que agora a gente está trabalhando bastante, se vocês entrarem nas nossas redes sociais, o Duzão Despachante hoje, você não vê, não tem comparação com os demais, porque a gente está investindo, está indo para cima no mercado e é um diferencial hoje que Com precisa certeza. ser buscado para evoluir e para ir para o futuro. Então, faz o seguinte, entra no Instagram, procura por Duzão Despachante. No mínimo, você vai se divertir. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu não consigo, é uma coisa minha, tá? Você me vendeu, a empresa, né? Me vendeu tão bem a marca que eu tenho dificuldade de te atender no telefone e falar, tudo bem, Eduardo? Não dá certo. É Duzão. Duzão. É verdade. Eu já comprei isso, tá? Então é Duzão. É isso. Até as pessoas que às vezes não conheciam chegaram lá, pô, você é o Duzão, né? Você que é do vídeo. Às vezes eu vou em algum lugar, as pessoas comentam, sabe? Poxa, eu vi seu vídeo lá, você com o chapéu, com a máscarazinha, gente. Instagram, gente, do Duzão na tela. Estamos crescendo o Instagram aí, estamos fazendo um trabalho. Essa questão dos vídeos, que foi muito importante você tocar, era um trabalho que a gente não fazia antes. A gente começou há mais ou menos uns 2 meses pra cá, justamente por conta dessa influência do Bruno. O Bruno chegou pra mim e falou, Bruno, ele tem uma estratégia, uma visão de negócio muito bacana. Então o Bruno chegou pra mim e falou, Du, pra gente escalonar isso aqui, escalonar o seu negócio, fazer o seu negócio crescer, você precisa partir para essa pegada dos vídeos. E eu fui uma pessoa que sempre fui assim, bem descontraída, não tenho essa questão de dificuldade em dialogar, de me retrair. Então o Bruno falou, cara, se você for nesse caminho, você vai estourar. E foi que deu. O primeiro vídeo nosso já pegou 50k de visualizações rapidinho. Que legal. Uau! 50 mil visualizações, que nunca tinha sido postado vídeo, gente. Uau. Então, foi uma coisa muito bacana, foi uma ideia que ele passou pra gente, a gente aplicando, que não basta a gente ouvir os conselhos apenas, né? Sim. A gente precisa tomar atitude e colocar em prática. Então, isso aí que nos últimos dias bombou a gente, graças a Deus, na região toda. Eu Que tenho legal. uma pergunta técnica sobre isso. Certo. Primeiro, seu conteúdo é sensacional. Mas o que você acha sobre o seu conteúdo na prática, analisando números? Ela te conecta com qual parte do público, assim? Com o público mais novo, menos 30? Um público na faixa dos 40, 26 anos, mais ou menos, é o que a gente vê pelos números que se identifica mais com esse tipo de conteúdo. Legal. Hoje em dia. Porque é uma geração, esses 40 mais ou menos, é uma geração que foi se adaptando melhor à questão das redes sociais, tudo isso, que aceitou melhor essa questão. Então as pessoas veem a propaganda hoje, como diz o ditado, a propaganda é a alma do negócio. Com certeza. E se você não é visto, você não é lembrado. Então o nosso conteúdo antes, é até bacana falar isso, o nosso conteúdo antes era muita imagem. Então era só imagem, a pessoa não viu meu rosto, não sabia quem eu era.
E hoje é essa coisa que, tipo assim, claro, em relação às parcerias, tem a questão do tráfego pago, mas tem a questão das parcerias regionais também, as parcerias locais. A gente tem um parceiro que é o Jornal Mais Bragança, que é o maior jornal digital da região Bragantina, é nosso parceiro, nos ajuda sempre, a gente ajuda eles também sempre que pode. Então, foi uma coisa que a gente fez assim, vamos para cima no mercado, no âmbito digital, vamos para cima, e é isso que a gente está fazendo. Legal, essa era a minha outra pergunta, que eu vejo que sempre está vinculado ali com o Jornal de Bragança. Então é uma parceria que você tem por conta da entrega de trabalho, confiança que foi gerada. Foi uma parceria de negócios mesmo que vem se perpetuando. Exatamente. O dono do jornal, Celso Ricardo, sempre nos atendeu muito bem. Inicialmente no outro despachante e no meu a gente perpetuou e vamos continuar aí trabalhando, já estamos com um contrato fechado aí por muitos anos. Muito bom. E vamos para cima. Hoje, como eu falei para você, é o maior jornal da região Bragantina, digital, né? Tem parcerias com TVs, por exemplo, a TV Bandeirantes quer usar uma filmagem de alguma coisa que aconteceu ali na região, eles chamam o Jornal Mais Bragança. Então é o jornal hoje de maior influência, de maior credibilidade, e a gente está lá, como sempre, a gente está lá aparecendo para a população bragantina. Que legal, que legal. Tem uma outra pergunta, uma pergunta até capciosa, porque eu acredito que você tem tempo de despachante muito mais do que eu. A SKP ela começou em 2014, só que ela era 100% voltada para lojas de carros, e a gente foi adaptando o produto para atender os despachantes, e os primeiros clientes despachantes entraram em 2020. Certo. Eu, Gustavo, não tinha muito dinheiro, coloquei 6 maquininhas de cartões de crédito, que era o que dava para comprar, debaixo do braço e saí oferecendo, gastando sola de sapato. Essa empresa foi construída com sola de sapato, tá? E aí, como você tem muito mais vivência, me fala uma coisa. Quando eu comecei, eu ainda era assombrado por não sei se é mito ou uma lenda urbana, mas de que o despachante vai acabar. Como que é empreender nesse mercado, um negócio novo que está para completar 1 ano, já completou, num mercado que tem ali uma lenda urbana que realmente vai acabar? A inovação ela é quase que uma necessidade, né? Sim, exatamente. Essa é uma pergunta excelente. Foi uma dúvida que eu não vou negar para você, eu tive também essa dúvida antes de falar, eu vou seguir por esse caminho. Então, antes de montar de fato do Zão Despachante, falar vamos para cima, eu pensei nisso. Eu fiquei com essa dúvida. Mas eu acho que um grande divisor de águas foi a questão da pandemia. Eu acho que a pandemia chegou no momento para fazer essa mudança. Claro que em qualquer tipo de mercado, a pandemia foi uma coisa nova para o mundo inteiro. Todo mundo teve que se adaptar de alguma forma. Sim. Mas a gente está falando em relação ao despachante, que é o quê? O que é o despachante? Ele é um facilitador, ele é aquele que agiliza os processos burocráticos junto aos órgãos públicos. Então chegou essa fase, e uma outra coisa também é que os despachantes são aqueles mais antigos, assim, até a época. Por exemplo, eu tenho apenas 26 anos de idade e sou despachante, mas eram pessoas muito mais antigas e que com a chegada da pandemia tiveram que se adaptar simplesmente do nada para os avanços tecnológicos. Então foi um momento em que os Detrans, né, se viram obrigados, e as autarquias se viram obrigadas a se atualizar para atender a população. Por exemplo, questão de veículos apreendidos. Quando fechou tudo de vez, uma das principais atividades que a gente fez como despachante durante a pandemia foi a liberação de veículo apreendido. Caramba! E qual que foi o nosso diferencial? Aí é tudo uma questão de adaptação. Tem até uma história que eu conto um pouquinho depois, mais para frente, em relação aos despachantes de Bragança. Mas durante a pandemia, só nós estávamos assim atendendo de fato a população. Já no trabalho na rede social, divulgando no jornal. Então assim, gente, foi um momento que explodiu a nossa questão de atendimento. Tinha dias que a gente parava de trabalhar meia-noite, isso é fato, e chegava 4 horas da manhã para dar conta do serviço. Nossa. Por causa da quantidade de mensagens. O WhatsApp chegou a bater durante a pandemia, porque assim, éramos só eu e minha mãe na época, né, que prestava o serviço de fato. Uhum. Chegou a bater 160 conversas para responder. Que loucura. Porque eu procurava os outros profissionais e não achava, não tinha como. O pessoal não sabia fazer. Então, é isso que eu acho que foi o diferencial ali para mim. Foi o que falou, teve essa mudança. Com certeza vai vir mais mudança mais para frente. Foi nisso que eu pensei.
Eu, por ser uma pessoa jovem, eu tenho faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, lá pela Unifat de Atibaia. Então, com essas mudanças, falando por mim aí, não sei os demais, mas eu tive extrema facilidade de migrar os serviços para o ambiente digital. Tinha gente que não sabia montar um arquivo PDF na época. Entendeu? Tava muito acostumado com o processo físico, né? Exatamente. Então eu acho que não só essa mudança, mas todas essas que estão por vir ainda, vão nivelando o jogo, vão dando um gás para você ir mais para frente, claro. E é uma profissão que muita gente às vezes critica, fala, não, você não precisa de despachante, não sei o quê. Mas, gente, o despachante, ele é justamente para quem precisa. É para quem não tem tempo, para quem não quer ter dor de cabeça. Hoje a gente paga por muitas coisas. Se você quer ter uma facilidade, você vai lá e se você tem as condições de pagar por essa facilidade, você vai lá e paga. Paga para não ter dor de cabeça, paga para não viver a burocracia. Para você não ficar se estressando à toa. Então, o despachante, eu vejo da seguinte forma. E eu, como um despachante novo na minha região, estou vivendo isso. Quando você faz um bom trabalho, quando você se adapta, quando você sabe onde investir, quando você segue a linha e acredita naquilo, você consegue avançar. Então, essa questão de, o despachante vai acabar é um mito. Porque se você é um despachante que se esforça, que faz a sua divulgação, que faz os seus investimentos, hoje, principalmente a palavra-chave para tudo é o marketing. Então, se você sabe onde... Porque não adianta você fazer um marketing que não vai atingir o seu público. Sim. Se você faz um marketing com um foco e você trabalha de uma forma que atinja esse foco, você consegue. Você falou uma coisa muito bacana. Por que a chave é o marketing? O seu negócio, diferente um pouquinho da Escapay, não que a Escapay não precise de marketing, todo negócio precisa. Mas você não tem como chegar até um cliente, né, para atender a necessidade dele de uma transferência, de um licenciamento, sem saber quem é o cliente. Exato. Então você precisa do marketing para chegar até o celular, até o e-mail, até o telefone dessas pessoas. Então, o despachante, ele é um negócio físico que muitos despachantes não entenderam ainda, que não é só passar graxa na porta e subir ali, esperar o cliente e encostar a barriguinha no balcão. Exato. Tem muita coisa que precisa ser feita, né? Muita coisa mesmo, porque é um negócio complexo. É o que você falou, vocês estavam fazendo liberações veiculares e outros despachantes não estavam preparados para isso. Exato. É porque é um ramo que dentro do segmento veicular ele ainda é muito amplo. Sim, com certeza é. E outra coisa, uma outra questão é que o despachante não precisa ficar preso, por exemplo, no serviço junto ao Detran. Você pode oferecer outros tipos de serviço. Um outro serviço que a gente já está para implementar no Dosão Despachante, por exemplo, é a questão do passaporte. A quantidade de pessoas que nos procuram para, vocês fazem passaporte, isso chegou da demanda. Caramba. Os cidadãos trouxeram essa demanda pra gente, a gente não atendia essa demanda. Então começou a chegar, poxa, a gente não consegue fazer nosso passaporte, tal. Já vamos implementar, já temos uma salinha lá no escritório onde a pessoa vai subir, ou as pessoas, se for mais de um, vão subir, a gente vai fazer todo o atendimento, vai fazer a questão do passaporte, acompanhar todo o processo, pagar as taxas. Então você pode agregar valor. A questão é essa, você não pode ficar preso apenas no feijão com arroz. Uma transferência, recibo de compra e venda, documento pessoal, comprovante de endereço, laudo de vistoria, taxa. Se precisa, se você quer continuar, porque o que acontece? A população, ela vai envelhecendo. A população que é nova hoje já está muito apta às práticas digitais. Uhum. Então, é uma questão que o feijãozinho com arroz, aquilo que o filezinho mignon, na verdade, né? Vamos dizer, né? Aquilo que é facinho, é a questão de a população, conforme ela for se adequando à tecnologia, ela vai pegar e vai fazer isso fácil, gente. Então, a gente tem que se pegar, né? E se adaptar a isso através da divulgação, trazer ao cliente a confiança e a credibilidade através do marketing e agregar valor. A gente precisa agregar valor. Procurar outro serviço, por exemplo, isenções. Tem despachantes que não trabalham com isenções, seja de PCD, seja de táxi, enfim. Mas você vai agregando serviços, por quê? Se a pessoa te procura, por exemplo, para fazer um passaporte, no momento em que ela precisar de algum auxílio relacionado ao documento do veículo dela, ela vai lembrar que foi até você. Uma pessoa que procura fazer um processo de isenção, ela obviamente procura isenção para comprar um veículo. É
extremamente difícil a pessoa fazer o processo da isenção com você e não fazer o registro do veículo 0 km com você. Sim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque você já fez todo o processo, você já foi esse canal, já foi essa ponte, já prestou todo um atendimento. Então a pessoa vai te procurar. Então conforme você vai agregando o valor, isso vai te gerando a receita, vai te gerando o atendimento, vai te gerando os leads para você poder continuar a seguir e evoluir para sempre. Legal. Eu queria aproveitar que você falou, até fazer uma publi aqui do Duzão, que é o seguinte. É o que você falou. O cidadão, ele não necessita de um despachante. Ele consegue fazer ali as atividades dele, né, com autonomia por si só. Perfeito. Mas ele vai esbarrar ali, vai ter a burocracia como parte do processo. Faz parte. Faz parte. E aí, é o que o Duzão falou. Ele está implantando a questão do passaporte no escritório dele. Se espera no dólar a R$6, no euro 6 e cacetada, quase 7, que a pessoa que está indo fazer uma viagem internacional, ela não tem tanto tempo para perder, né? Então ela vai lá, o que ela faz? Ela delega a burocracia. E a mesma coisa se você está precisando resolver alguma coisa junto ao Detran, você vai delegar essa burocracia. Então, procura o despachante Duzão em Bragança, tá? 100%, os caras são sensacionais. Eu fiquei apaixonado quando eu vi o escritório. Eu cheguei em casa, eu conversei com a Tainá, que é minha esposa, eu falei, ó, a gente precisa trazer o Duzão para Escapei, é um compromisso meu. Procurem o Duzão Despachante. Bacana. E também para isso, gente. Fico muito feliz com isso, né? Como eu te falei, vai fazer 1 ano que a gente tá com a empresa. Estamos com o nosso ponto físico. Inicialmente, o Duzão Despachante, até legal falar nisso. Quando eu comecei a trabalhar de casa. Eu comecei apenas no âmbito digital. E aí, como que eu fazia? Eu fechava os atendimentos, tudo pelo WhatsApp, tudo de forma digital. Às vezes o cliente fazia o Pix, mandava as documentações, tudo por foto no WhatsApp, depois eu ia lá, buscava. Mas chegou um momento que, tipo assim, falei, gente, eu preciso ter um ponto físico para atender. E uma coisa que, assim, foi uma virada de chave na minha mente foi quando um cliente, ele veio por indicação, eu fui indicado, ou seja, já atendendo online mesmo, as pessoas já estavam, que o marketing boca a boca também é uma coisa sensacional hoje. Se você atende bem, você vai atender muitas outras pessoas bem, porque aquela pessoa que foi bem atendida, ela vai falar, poxa, eu fiz meu documento lá. E outra coisa, as pessoas comentam. Às vezes tem gente que tá um do lado do outro, vê o vídeo, acha o vídeo engraçado, vê lá o Duzão lá de chapéu e mascarinha do Zorro. Fala, pô, esse cara aqui, ai que legal, que engraçado. Não, pô, mas eu fiz um documento com ele, gente boa, tal, gente fina. Então vem muita gente dessa forma. Mas voltando, eu comecei a trabalhar apenas online. O que eu fazia? Eu fechava os documentos e fazia o delivery. Né? Pegava, saía pra rua, fechava um horário, por exemplo, das 2 às 3 eu saía pra rua com a motinha. Vocês veem a motinha, entra lá no Instagram e vê a motinha. Assistam. Guerreira. Eu falo que em homenagem ao meu Red Bull Bragantino, aquela ali é a massa bruta, que ela aguenta o pezinho, viu? Falar pra vocês. E aí fazia esse corre. E aí começou a ficar muito corrido, começou a vir muita demanda. Até que um dia chegou um cliente e falou pra mim, ó, eu vou fazer o documento com você. Foi um documento de um carro zero. O documento dele ficou em R$8.000. Falou, cara, eu vou fazer o documento com você porque eu fui muito bem indicado. A pessoa que me indicou você falou muito bem do teu serviço. Mas eu vou te dar uma dica. Como que uma outra pessoa que realmente se sinta mais insegura vai fazer o documento com você se ela não sabe nem onde você tá? Sim. Como que ela vai fazer o documento com você se ela não sabe onde ela vai cobrar o documento dela depois? Então não bastava naquela época ter só o bom atendimento. Tinha que passar uma coisa chamada credibilidade. Sim, exato. E o ponto físico era a chave para isso. Então a gente começou a procurar pontos lá por Bragança, a gente andava, até que um dia à noite, a gente estava passando lá na Rua José Domingues, que é onde fica o nosso escritório hoje, e justamente um pouco tempo antes, o segundo tabelião de notas, que ficava umas ruas para baixo, mudou justamente para aquela rua. E a gente estava passando justamente procurando imóveis, a minha esposa viu uma folhinha de sulfite pequenininha na porta de um estabelecimento. E aí ela ficou curiosa, falou, Eduardo, o que será que não deu pra ler? Tá muito pequena, uma folhinha bem pequenininha mesmo. Eduardo, o que será que era aquilo? Aquela loja que um conhecido nosso trabalhava na loja que ali ficava antes. Aí ela falou pra mim assim, vamos lá ver se tá alugando? E aí quando a gente foi lá, não tava nada, nenhuma placa de aluga assinada. Tava só lá um aviso, mudamos nesta rua no número tal. E aí eu mandei mensagem pra esse amigo meu, Silas, falando, Silas, passamos lá na loja, a loja mudou de endereço e tal, como é que tá a situação do aluguel lá? Aí ele falou, não, então a nossa chefe ainda tá pagando aluguel lá, mas ela pretende passar o ponto. Aí eu falei, me fala agora onde que é essa imobiliária, que imobiliária que tá,
já fui atrás da imobiliária, já fiquei em cima do dono da imobiliária. Falei, ó, aquele lugar é meu, preciso daquele ponto. Porque ali ficou excelente pra gente a localização, porque a gente tá ali, a gente tá a 50 metros do segundo tabelião de notas. Então, se a pessoa vai ali, por exemplo, para fazer um preenchimento de um ADPV, um veículo que ela tá negociando e tá lá comprador, os dois vão a pé ali no cartório resolver. E aí o que a gente já fala? Ó, já vai ali, faz seu reconhecimento de firma e volta aqui já deixar o documento pra gente pra você não ter dor de cabeça nenhuma. Então a pessoa ia a pé, 2 minutos andando a pé, subia no cartório, voltava pro escritório e a gente já fazia toda a documentação. E tem uma empresa de vistoria super parceira, combina maravilhosamente com a cor da Escapei. E a gente indica eles ali também para facilitar a vida do cidadão. Então a pessoa vai ali no escritório, vai no cartório, deixa o documento ali, vai na vistoria e a gente recebe o laudo no WhatsApp. Então foi uma coisa que, né? que, assim, estrategicamente você alinha os serviços, porque antes tinha aquela, ó, você vai lá no cartório, aí o cartório fica 10 quilômetros dali, aí vai no cartório, volta. A gente volta no outro dia, Exatamente. Ali a gente resolve tudo na hora, gente. É tudo no mesmo momento, ó. O cliente vai ali, já volta, já faz vistoria, não precisa voltar de novo, que a vistoria já chega pra gente no WhatsApp. Ah, mas não só isso, né? Na verdade é o seguinte, você tem um cliente que foi em outro despachante, aí o despachante falou, olha, você precisa ir no cartório reconhecer. Sei lá, esse despachante fica, sei lá, 5 quilômetros do cartório. Aí ele vai no cartório. Saiu do cartório, quem garante que ele vai voltar nesse outro despachante? Se ele quer ter o problema dele resolvido e ele está contratando o despachante para ter uma redução no tempo, uma facilidade. Ele vai deixar ali do lado. Exatamente. Né? Então isso é muito bacana, porque ele consegue acelerar tanto os processos do Duzão, quanto captar novos clientes que estão no processo burocrático que precisa reconhecer para autenticidade, e aí acaba tropeçando ali na pedrinha e caindo. Não, e acontece muito. Tem, por exemplo, a gente é tudo uma questão de oportunidade também. Você pegar, por exemplo, a gente tem lá, como a gente está próximo do cartório, como eu te falei, tem uma demanda que, por exemplo, a pessoa vai lá... Gente, isso acontece demais. É por isso que eu falo pra você. Você precisa saber aproveitar a oportunidade e captar aquilo. O cliente vai lá, não sabe preencher o recibo de compra e venda. Que ele vai no cartório e ele acha que o cartório vai resolver. Certo? Entendi. E o cartório ele não assume esse tipo de responsabilidade. Então, fala, ó, você precisa procurar um despachante pra resolver isso aqui. Aí a pessoa às vezes pesquisa no celular, já vê que a gente tá ali do lado, já vê pela localização. Andando, né? Já desce andando. E aí chega lá, pô, fui no cartório ali, o cartório não preenche o recibo e tal, eu também tenho medo de rasurar, você preenche pra gente? Diversos serviços a gente já captou dessa forma. Claro que eu preencho, tá aqui, tudo certinho, daqui, preenchemos na hora lá, na canetinha, tudo certinho. Tem gente que ainda tem as máquinas de escrever, eu peguei essa época. Você pegou? E eu preenchi a folha de RG, gente, a folhinha pra pessoa ir lá no Poupa Tempo fazer RG, na delegacia fazer RG, a gente preenchia lá, datilografava. Então a pessoa vai lá, a gente preenche, a gente já fala, ó, já vamos consultar os débitos aqui, já vai lá o comprador e o vendedor, vamos ver se a documentação tá tudo em dia, se não tem nenhuma pendência, que é bom. Já pergunta, hoje tá tendo muito essa questão do golpe também, os golpistas colocam um do lado do outro e as pessoas caem no golpe. Então a gente já se atenta nessa parte, já porque a pessoa vê que você se preocupa. Você não está preocupado só em vender, mas se preocupa também com o ato da negociação. Gente, vocês estão negociando entre vocês dois, tá tudo certinho, não tem nenhum terceiro envolvido, não tem ninguém falando com vocês. Então a gente já se atenta nessa parte. Inclusive, já evitamos diversos clientes de caírem em golpe por conta disso. Isso é muito bacana. Entendeu? Então ali é o que que a gente ganha o cliente ali no balcão. A gente ganha o cidadão, ele vê que a gente realmente está interessado em ajudar ele. Então eu pego, preencho o recibo lá, falo, ó, já consultei aqui, não tem nenhum débito, não tem nenhuma restrição, não tem nenhum bloqueio que impeça a transferência do veículo. Se você desejar já fazer com a gente, já explico, ó, só reconhecer, voltar, já faz a vistoria e tá tudo fácil. Então, diversos serviços a gente capta se aproveitando desses momentos. Então, é tudo um momento de você saber usar a oportunidade e trabalhar da melhor forma para você ganhar a confiança do cliente e passar a credibilidade que ele merece. Fantástico. Fantástico. Mesmo. Eduardo, nós estamos no segundo episódio do nosso podcast, mas eu já tenho uma pergunta que eu vou considerá-la como clássica. Ai. Eduardo, você acordou e hoje você é presidente do Detran. Qual seria a sua primeira melhoria? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou falar uma melhoria na área do despachante, a priori, porque eu vejo que o governo hoje, e essa é uma outra questão também, que a gente vê muita gente reclamando
dessa questão dos processos digitais, às vezes facilitarem um pouco mais para o cidadão. Eu vejo o governo como uma ferramenta que não tem que complicar a vida, batendo nesse gancho que a gente comentou no começo, sobre essa profissão do despachante vai acabar. Tem muita gente que vê esses avanços da tecnologia e acha que está sendo prejudicado. A pessoa, ela esquece o profissional. Aí eu falo do profissional despachante. Ele esquece que antes de ser um profissional despachante, ele também é um cidadão. Sim. E o papel do governo não é complicar a vida do cidadão, e sim é realmente ajudar a população. Então tem gente que às vezes vê essas melhorias, digo não tanto às vezes melhorias, né? A gente tem o SEI aí que tá meio que capengando ainda. Creio que vai daqui a pouco normalizar a questão do atendimento. Mas as pessoas reclamam, os despachantes reclamam, falam, não, mas não pode fazer isso. Gente, o papel do governo não é complicar a vida do cidadão, e sim realmente facilitar. Então eu, como diretor do Detran hoje, pensando na profissão do despachante documentalista, o que eu vejo que falta? Tem muitas questões que hoje, infelizmente, por mais com toda essa digitalização dos documentos, tem coisa que precisa do tete-a-tete. Sim. Tem coisa que precisa da conversa. Então isso é uma coisa que está sendo cada vez mais tirada pelo Detran. O Detran está afastando qualquer cidadão de pegar, não só o despachante, mas também o cidadão de ter acesso ao Detran para você. Porque há situações que você precisa sentar, conversar e explicar para a pessoa entender. Se você coloca um bilhete, por exemplo, no SEI ou no SAC ou no próprio processo, tem processo, gente, que está travado, mais de 20 processos, por exemplo, de comodato, que os próprios conferentes não sabem fazer. Inclusão do comodato no documento. Então, por exemplo, de 20 processos, saem 2 documentos. Os conferentes entenderam a documentação. E os outros tudo trava porque vai para conferente que não entende. Então, eu acho que isso é um erro que o Detran está comentando, de não liberar um atendimento presencial para quê? Poxa, gente, a gente está tendo essa dificuldade aqui, a gente precisa que isso seja sanado, porque como é que 20 processos, todos completos, e eu ressalto isso, documentação completa, documentação toda certinha, por que dos 20, 2 saírem e os outros 18 estão sendo travados? Entendi. Então eu, como diretor do Detran, porque isso é uma demanda que gera também muito processo parado no Detran, muita abertura de saque, muita abertura de ouvidoria, e é uma coisa simples, que às vezes a gente chegava antigamente, né? A gente tinha o atendimento no Detran, a gente tinha lá em Bragança, por exemplo, atendimento com a diretoria, um dia agendado a gente ia, os despachantes iam lá, temos essas demandas aqui, tá sendo reprovado erroneamente. Você mostrava lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reprovas todas erradas, com a documentação completa e necessária anexa, e não passava. E aí a diretoria lá via que a documentação realmente estava tudo de acordo, estava tudo completo e já sanava aquela pendência ali. Tinha um diálogo, né? Exatamente. Então, o diálogo para mim é o principal que eu, como um diretor do Detran, faria. Não só aos despachantes, mas também a população, claro. Mas hoje a demanda ainda é na faixa de 70% de toda a documentação feita no estado de São Paulo passa pelos despachantes. Então o despachante facilita porque ele detém o conhecimento, ele sabe, para resolver isso aqui precisa ser feito isso. Então ele chega lá, ele já vai dar um norte para quem entende, entendeu? E já sana aquela pendência. Não tem abertura de saque, não tem abertura de ouvidoria. É sanado o problema do despachante, porque quanto mais processo a gente fica parado no escritório, pendente de resolver, mais dor de cabeça. E é problema para o Detran também, porque daí o cidadão vai lá, a gente explica a situação para o cidadão, e fica naquela. O cidadão acha que é o despachante Sim. fala que é o Detran e fica nesse triângulo. Então facilitaria muito a vida do despachante e também dos servidores do Detran, creio eu, com essa questão do diálogo. Marca um dia, vamos atender presencialmente. Isso, claro, tudo depende da agenda, eu falo isso, mas as coisas estão mudando, eles têm os planos de tirar o Detran das unidades. Então, vamos ver como vai ficar daí para frente. Mas eu, hoje, como diretor do Detran, falei isso, vamos colocar um atendimento presencial para solucionar problemas pontuais. Então, tem essa dosagem também. Tem coisa que a gente consegue resolver, mas tem coisa que, infelizmente, processos mais complexos, como esse do comodato, por exemplo, que precisa ter uma atenção melhor para sair a documentação da forma correta, esse atendimento presencial, para quando o caso enroscar, você falar lá com alguém que saiba também, que não adianta você botar lá uma pessoa que não saiba, né, que não tenha conhecimento daquilo que vai ser feito, você chegar lá e falar, é isso aqui, a documentação está toda aqui, não tem motivo para reprovar, é só concluir a documentação. Eu acho que é só isso que falta. Eu tenho uma pergunta com base nisso. Eu entendo sobre o presencial e eu sou apaixonado pelo presencial.
home office, cara, eu acredito que não funciona. O nosso negócio ele é muito complexo. Tanto na camada de atender o despachante, quanto na camada financeira, máquina de cartão, adquirente, bandeiras de cartões de crédito. Então é muito complexo. Para você treinar um novo profissional, é impossível treinar home office. É impossível. E a nova geração já entra perguntando ali na entrevista de emprego, vocês têm home office? É impossível, né? A minha pergunta é, você acha que somente o atendimento presencial ou se tivesse vias de comunicações através de uma tecnologia já resolveria? Porque são muitos processos também, né? Sim, realmente, são muitos processos. Tudo vai depender de cada demanda da unidade, mas seria um outro caminho também. Um teleatendimento, um exemplo. Um telefone, não Sim. sei. Uma coisa que você pudesse falar e explicar, porque tem coisa que por mais que você veja lá... Eu sinto que, assim, alguns processos... não sei se às vezes é desatenção do conferente, porque às vezes o conferente chega lá, ele tem também uma demanda de 80 processos, 100 processos para conferir durante o dia. Às vezes o cara tá de saco cheio, gente. É ser humano como todo mundo. O cara vai lá, abre processo, tal. Às vezes deixa alguma coisa passar. Então, eu acredito que se houvesse algum tipo de teleatendimento, atendimento num formato digital em que você pudesse, né, dialogar. Porque às vezes você digitando, mesmo se digitando, tem gente que também digita tudo errado. Vamos ser bem sinceros. Acaba atrapalhando. Tem gente que tem gente que não se deixa ser entendida. Mas falando no âmbito de quem tem o conhecimento, de quem tem o caminho, já sabe como que é o processo e o que tem que ser feito, eu acho que resolveria de uma forma bem tranquila assim também. É muito curioso, né? Porque o Andrei falou com outras palavras de que ele acordaria e faria uma reunião para sempre ouvir a ponta, né, para ter mais comunicação com a ponta da operação. E o Duzão tá falando com outras palavras, mas assim, olha, preciso que você me escute. Eu tô aqui, eu preciso falar com alguém, eu preciso despejar em alguém, porque os meus processos estão sendo travados de uma forma errada, né? Fica o recado. Nossa, e é bacana que eu nem cheguei nessa parte do Andrei, viu? Eu comecei a assistir o podcast, mas quando a correria não consegui concluir ele, vou concluir ainda. Muito bacana o Andrei aqui, gostei demais desse primeiro episódio com ele. Mas eu vou citar um exemplo próprio, gente, de um problema que eu tive no meu escritório. E graças a Deus, nesse caso, o cidadão entendeu. Mas também dei para ele toda a orientação para buscar não ser prejudicado. O que aconteceu nesse caso meu? Fiz um protocolo de um pedido de liberação, foi dia 25 agora do mês passado, mês retrasado, desculpa, mês de outubro, viramos agora para dezembro. Fiz o protocolo de liberação dia 25 de outubro, o prazo que o Detran tinha para responder esse pedido de liberação era até o dia 30 de outubro. 5 Tudo dias. bem, o prazo vai ser respeitado, porque dia 25 foi uma sexta-feira. E aí chegou dia 30, esperamos que lá, quando você faz o pedido da liberação, já vem lá, ó. O pedido pode ser respondido até o dia tal, às 8 horas da noite. Esperamos o prazo. Deu o prazo, não foi atendido o pedido de liberação. Abri às 8h01 da noite um chamado no SAC, que é o Serviço de Atendimento Credenciado que o Detran disponibilizou para os despachantes documentalistas. Abri o chamado SAC, foi lá solicitação, liberação de veículo, fiscalização e tal. Coloquei lá, ó, gente, enviamos o pedido de liberação, protocolo tal, no dia tal, tinha prazo para ser respondido. Até hoje, às 20 horas, não foi atendido o pedido de liberação. Ponto. Esperei já ter uma resposta no dia seguinte. É uma liberação, é um serviço que pro cidadão é uma coisa essencial. E esse cliente meu, Daniel, ele foi um cliente muito... Assim, ele é uma pessoa muito simples, usa uma motocicleta de uso para trabalho. E ele precisava da motocicleta para poder ir para outras obras e trabalhar. E aí eu já abri o saque e guardei. O saque demorou 2 dias para me responder. Abrimos o saque na quarta-feira à noite. O saque respondeu sexta-feira, 2 horas da tarde. O quê? O pedido está em análise, aguarde. Você está entendendo o que é essa questão que eu tô falando? Prazo, atrapalhou tudo. Ou seja, se a gente tivesse feito uma cobrança antes do prazo, tudo bem, mas, gente, já tinha excedido o prazo. Então, a gente vê que é uma situação que o prazo foi excedido. Se abre a abertura no saque que deveria, em tese, resolver aquilo, a resposta do saque deveria ser: vamos buscar o setor, vamos resolver e já manda a liberação. Eu vejo que é para isso que serve o saque. Por mais que demorasse 2 dias, vamos dizer assim, vai. A gente também, as coisas não são na hora. Mas, gente, demorar 2 dias para responder e ainda responder aguarde, o que eu falo pro cidadão? É muito complicado. Você entendeu? Porque, na verdade, você está entrando... O Detran, ele tem que ser parceiro. Exato. Né? Eu acredito que hoje ele está numa categoria de fornecedor da tecnologia ali, de processos. Ele tem que ser parceiro,
Mas nós já tivemos também fornecedores muito ruins. Nós tivemos um fornecedor em Uberlândia que, Deus me livre, eu não quero nunca mais trabalhar com eles na minha vida. Nem se eles me pagarem um cheque, ó, venha trabalhar com a gente. Sim, com certeza. Não quero, porque são muitos problemas. E o cliente na ponta não entende, né? Exato. O cliente acha que a irresponsabilidade, que a falta de credibilidade foi gerada por conta do profissional que está por trás do balcão. Não. E não é. Porque nós não temos botões ali para acelerar processo. Exato. Eu falo isso a nível de escapei, bandeira, um monte de coisa, mas eu entendo, tenho empatia com o despachante porque eu entendo um processo. Você tem uma tela que você tem que olhar o processo e você tem que aguardar. A minha parte eu já fiz, né? Então, tecnicamente é isso. Então, exato. E esse cliente, como eu falei para você em específico, ele foi muito paciente comigo. Porque, ó, gente, eu cheguei para ele e mostrei, ó, falei, Daniel, você vê aqui tal dia, tal horário, olha aqui, ó, 10 minutos depois eu já enviei o seu pedido de liberação pro Detran. Tinha o protocolo aqui, ó, tá aqui o prazo. O Detran me informou que o prazo dele para responder isso aqui era até dia 30 às 8 horas da noite. Eles não me responderam, eu já 8h01 já abri um chamado no saque, no serviço de atendimento, para cobrar o seu pedido. Eu escrevi lá, tudo educadinho, sabe? Não é nada. Gente, ó, fiz o pedido, tal, protocolo, não foi respondido ainda. Por gentileza, efetuar a liberação pro cidadão. E aí, sexta-feira, vem a resposta, aguarde. Como é que eu falo pro cara, ó? Sua liberação não vai sair. E aí, sexta-feira, já entra. Sábado, domingo, segunda, o quê? Diária de pátio. Então, é um dinheiro que ele já não tinha. Você entende? Então, aí assim que chegou essa resposta do saque, já abri um chamado na ouvidoria. Porque pra você abrir um chamado na ouvidoria, tem que ter um chamado aberto no saque. Abriu o chamado na ouvidoria. E a ouvidoria respondeu segunda-feira à tarde. Não, aí Só que aí o prejuízo já estava feito. Demais, o cara pagou uma semana mais de pátio. Nossa. Por conta dessa situação. Obviamente, eu falei pra ele, ó. Aí foi uma situação. Falei, ó, a gente tem todo o protocolo aqui, porque se o Detran não fornece um prazo, é diferente. O Detran forneceu, ele te prometeu que ele ia atender essa demanda até tal dia, tal horário. Não atendeu, a gente tem o protocolo que a gente abriu um chamado cobrando. Eles responderam o chamado não solucionando a situação. Tem o protocolo da ouvidoria. Falei, meu, bota um advogado, o advogado já viu, já falou, ó, isso aqui a gente consegue até pagar o documento de uma outra moto que ele teve que alugar para poder fazer o seu serviço e trabalhar. Então é isso que eu vejo que falta nessa parte do diálogo. Porque se é uma coisa que a gente tem, gente, um serviço de liberação é um serviço essencial. Por quê? Há pessoas que, por algum motivo, às vezes esqueceram de pagar o documento ou realmente não tinham condições, porque tem pessoas que têm lá seu carrinho mais antigo, a sua motinha mais antiga, que usa para trabalho e sabe que tá atrasado, mas que tá buscando um jeito de regularizar e trabalhar para poder ir lá e pagar. Que foi o caso do meu cliente Daniel. Então, foi um aprendizado para mim que eu vi. Gente, a gente precisa ter alguma coisa. E essa pergunta sua veio numa hora muito bacana, porque é uma situação recente, então eu vejo isso. Falta isso para solucionar esse tipo de problemas pontuais, porque isso é uma coisa que, na minha visão, não pode acontecer. O cidadão não pode ser prejudicado. A gente, tudo bem entre aspas, assim, né? Uhum. Porque a gente tá ali na ponta, a gente já aprende, conforme o dia a dia, a lidar com o cidadão, com seus estresses, porque na cabeça do cidadão, que eu paguei, eu preciso daquilo. Sim. O cara podia chegar lá, pô, eu paguei pra você a liberação, por que não saiu até agora? Ah, sei lá. Ou tem casos que as pessoas, às vezes, prendem os veículos juntos, foi no outro despachante, deu entrada junto comigo também, só que o chamado dele lá foi lá, o D3 pro normal, e o meu, você entende? Então tem toda essa questão. Então, acho que isso aí seria um excelente avanço de novo, que antes a gente perdeu, infelizmente, mas seria um grande reavanço para a conclusão dos processos e para facilitar a vida do cidadão. Diálogo. Diálogo. Diálogo é o que falta. E é o que resolve muita coisa. Resolve, né? resolve. Tem uma curiosidade. A nossa sede fica em Curitiba. Nós fomos para lá na fase vermelha, exploramos outros mercados. E o curitibano, ele tem uma característica única, que ele é muito conservador. Certo. Muito conservador. Então, é uma negociação que leva mais tempo, porque é um público diferente. Você tem dificuldade para negociar com um cliente de Bragança. Como que é o cliente de Bragança? Eu acredito que seja diferente de um cliente da capital, né, em São Paulo. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente, porque eu fico curioso, né? Porque eu sei que muda. Em questão cultural, muda bastante. Muda. Aí é uma outra questão que eu vou aproveitar e falar também, em relação aos despachantes documentalistas. Gente, vamos valorizar o nosso trabalho, vamos trabalhar e vamos receber pelo nosso trabalho, que a gente acha que... Tem pessoas que acham que é fácil, gente, mas não. São
vários trâmites que você tem que fazer junto ao Detran, você tem que ficar em cima, você tem que fazer um acompanhamento. Se você perde ali, sei lá, qualquer tipo de papel, você já esquece de acompanhar, já foi ali você já irritou um cliente. Então, assim, o cidadão Bragantino hoje, eu vejo que ele está bem adequado à questão dos avanços tecnológicos e ele procura muito saber onde que ele vai fazer. Então, essa é uma questão que nos pegou e ajudou nessa questão de fazer os vídeos. Porque as pessoas viam lá o meu Instagram, por exemplo, e não me viam. Poxa, mas quem que é esse cara? Então via lá, tinha uma propaganda bonitinha, linda, maravilhosa. Só que eu não sei quem é essa pessoa, não conheço. Entendeu? Não tô vendo com quem que eu vou falar, com quem que eu vou tratar. Então eu vejo que assim, é uma população mais simples, bem mais, como que eu falo pra você, não tão exigente, vamos dizer assim, mas que procura um serviço num valor médio, para poder fazer o seu documento. Não é uma população que você vai cobrar um valor muito acima, mas também tem gente que cobra muito abaixo. Então, o mercado ali, por conta de alguns poucos que não sabem se valorizar, essa palavra, eu preciso falar disso, porque tem despachante que joga o seu serviço lá embaixo, que seja para atender o maior número de clientes possíveis, mas que não se valoriza, gente. É um valor que hoje, e agora com essas mudanças que estão vindo aí da Prodesp, que a gente já recebeu comunicado, que vai ter acréscimo de 40%, vamos ver como que vai ficar, porque senão vai fechar a porta. Sim. E tem vários que já fecharam a porta porque não conseguiram manter. Jogou lá embaixo querendo buscar uma concorrência desleal e não consegue se manter, gente. Não adianta. Atender o cidadão não é fácil, você precisa ter uma base para atender toda aquela demanda. Então, o cidadão Bragantino hoje, ele busca ser bem atendido. Ele busca um profissional que resolva o seu problema. Não é um cidadão tão exigente, mas que gosta de ser bem atendido, que é uma coisa que pecou muito. Diversos clientes que como eu falei para você, eu tô há 1 ano lá na região, tem despachante que tem mais de 40 anos ali em Bragança Paulista. E às vezes chega cliente e fala assim: poxa, eu fui no fulano, deixei meu documento lá, perderam o recibo lá dentro do escritório, tive que pagar a segunda via porque jogou. Você entende? Então é esse tipo de situação. Às vezes o cliente chega lá, poxa, fui no fulano, tal, me atendeu, mas não resolveu meu problema, disse que não dava para resolver. Ou cria um problema imaginário para pegar lá e dar aquela facada no cidadão. Então são esses tipos de situação em que a gente lá se destaca. A pessoa vê que ela nos procura, o nosso valor de serviço que a gente cobra é um preço justo, tá? Pelo serviço que a gente presta, pelo atendimento que a gente dá, né? E buscar mostrar isso pro cidadão, falar, ó, aqui você vai ser bem atendido, aqui você vai ter o seu problema resolvido, que o meu bordão hoje, você pode ver em todos os finais dos vídeos, qual que é o Duzão Resolve. Então, você que precisa resolver seu documento, precisa colocar sua documentação em dia, regularizar a situação, é só chamar porque o Duzão resolve na hora. Show de bola, show de bola. É o momento da publi, né? Então, eu quero falar com você, ó. Entra lá na Play Store ou na Apple Store. Você vai procurar por Duzão Despachante. O que é esse aplicativo? A gente criou uma automação do Detran. Então você vai jogar placa e renavan do seu veículo. O nosso sistema vai consultar os débitos em 23 estados. Ou seja, o Duzão não está mais só em Bragança. O Duzão está em 23 estados para te atender. Tá? Você vai jogar placa e renavan, a gente vai consultar todos os débitos. Dívida ativa, mais de 15 multas Renainfes. Você vai parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. O pedido cai direto na plataforma da Escapay, lá na telinha do Duzão. Com a taxa paga, débitos recolhidos, e aí o Duzão vai dar entrada no processo junto ao Detran, que é fazer o que ele sabe fazer com maestria. Então você conta com a tecnologia do Duzão Despachante junto com a Escapay, comodidade que você vai fazer isso com bumbum no sofá ou na cama, e a gente vai resolver, porque agora o Duzão resolve e a Escapay também resolve o seu processo. É isso aí, bacana. Essa parceria de sucesso aí, com certeza vai dar muitos frutos aí mais pra frente, e vamos trabalhando, vamos fazendo essa parte. Agradeço muito a Escapay, a vocês, por essa oportunidade, por ter nos escolhido também lá. Como você falou, é claro que é uma questão que você ofereceu, para todos lá você tem que buscar, mas você olhou e viu que, ó, aqui a gente vai com certeza ser um bom negócio. Então, nosso trabalho é esse, é mostrar para a situação, para a população, passar essa credibilidade que você viu em nós,
para o cidadão Bragantino hoje já enxerga no Duzão Despachante essa credibilidade. Nós já estamos no mercado, como eu falo para você, há menos de um ano, completando um ano agora no mês de dezembro, mas já estamos aí indo para cima com tudo e vamos continuar indo para cima com tudo. Quem não se atualizar, o Duzão vai pegar. É isso aí. Duzão, agora é a hora do corte. Olha, Você vai olhar para essa câmera certo. e vai explicar para o cidadão por que ele deve contratar o Duzão Despachante. Olha, essa é um momento maravilhoso. Vamos lá. Você, não só cidadão bragantino hoje, agora também através dessa parceria com a Escapay, você de todo o Brasil que precisar regularizar o seu documento, Duzão Despachante é a melhor opção. Você vai mandar mensagem pra gente no nosso WhatsApp, você vai falar diretamente comigo, porque eu vou resolver o seu problema. Aquilo que você está buscando resolver, buscando uma solução, querendo regularizar seus débitos, deixar o seu documento em dia e não ter dor de cabeça nenhuma, chama a gente que o Duzão resolve. Tamo junto, estamos lá dispostos a te atender, sempre preparados com a solução para o seu problema. Obrigado, gente. Isso aí. Baixa o app, hein? Baixa Baixe o o app, app. Duzão Despachante na Play Store. Nossa, isso aí foi chique demais. Cara, você falou uma coisa muito bacana, que eu vinha pensando há muito tempo. A concorrência é obrigada a se atualizar, senão você vai pegar eles. Tem que ir pra cima, E gente. isso foi o que eu senti. Como eu falei, eu visitei alguns despachantes. Eu não tô todos os dias na rua, eu não tô mais nessa cadeira. Cuido mais da parte tecnológica, né, a parte de estratégia do nosso negócio. Mas eu preciso ter o feeling, eu preciso do olho no olho, eu preciso saber quem está fechando o contrato com a gente, quem está apertando nossa mão, porque é uma troca. Né? Com certeza. É uma troca. E aí, qual que é o ponto? Existe uma questão em marketing, não vou nem falar que é marketing, mas é uma coisa que eu não considero que é bem feita, que são associações de comércios locais, que aí fazem uma certa divulgação, quem é o melhor despachante da região tal. Aí, qual que é a votação disso? Não é um cliente oculto, não foram 10, 5 clientes ocultos lá, contrataram serviços de determinados escritórios e falaram, o melhor é o Duzão, o melhor é o fulano de tal. Não, a votação é feito pelo Facebook, feito pelo Instagram, e quem é que ganha? Quem engajou mais, quem mandou pro pai, quem mandou pro filho, pro irmão, pro papagaio. Votem em mim que quem ganhar é o melhor. Primeiro, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Não é assim que se decide o melhor, tá? Para você ter um negócio, falar que o negócio ele é bom, você tem que avaliar várias coisas. Marketing, pós-venda, venda, prazo. Exato, né? Com certeza. Toda empresa tem pessoas por trás do balcão. Como essa pessoa te atende, o atendimento também tem que ser sensacional, sorriso no olho. Exato. Eu, Gustavo, não aceito entrar no estabelecimento e não ser tratado como um rei, ou que minha esposa não seja tratada como rainha. Ganhar dinheiro é muito difícil, então quando você vai gastar, escolha gastar com maestria. Escolha gastar com quem te pega no colo ali e falar, eu vou te atender como você merece. Exato. Então, o que eu considero, de coração, primeiro, estou muito satisfeito por essa parceria. Você está a anos-luz da concorrência de Bragança. Queiram ou não queiram, não gostaram, vocês vão ter que comer muito arroz e feijão. Você está a anos-luz da concorrência. Isso é fato, tá? Isso é fato. E eu sou muito orgulhoso porque eu estava batendo um papo com o Eric, nosso parceiro aqui do podcast, a gente estava falando sobre o olheiro de futebol, né? Certo. Que hoje o olheiro de futebol ele não está mais no campo, ele está olhando vídeo. Ele está olhando conteúdos digitais. E eu considero que eu sou um olheiro de empresários. Porque eu gosto de ir visitar, eu gosto de apertar a mão, eu gosto de sentir o feeling. Né? Eu gosto de sentir ali o quanto esse cara está engajado. Porque a gente contrata pessoas, a gente treina profissionais. E é o brilho no olho, cara. Ninguém consegue colocar um brilho no olho. No olho que não tem brilho, ninguém consegue colocar. Nem colírio. É verdade. Então, eu sou muito grato, tá? Muito grato a essa parceria. Eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos juntos. E pode contar com a gente. A gente estava na praia no sábado, o Duzão precisou. Tava aqui, ó. Rolou até stories. O Gustavo trabalhando lá, eu tava aqui. É verdade, é verdade. E isso é o que eu falo, é o diferencial. Você tem que buscar
seu diferencial. Hoje, o despachante vai acabar? Se você busca seu diferencial, não. O despachante, mas é uma profissão que daqui a pouco ninguém vai precisar mais. Se você buscar o diferencial e agregar valores, não. Mas o despachante não sei o quê, não precisa de despachante. Se você é um despachante que se coloca diante do seu cliente, diante do seu possível cliente e mostra para ele que com você ele vai ter a solução e vai ter praticidade, agilidade e principalmente hoje, gente, tempo. Tempo é dinheiro. Hoje em dia, tempo é a coisa mais valiosa que nós temos e é aquilo que a gente não pode gastar. Então, principalmente o despachante, para atender o cidadão, ele tem que fazer aquilo com agilidade, ele tem que fazer aquilo com maestria, ele precisa ser um bom profissional, que não adianta também a gente encher de marketing, chega lá, esse documento seu aqui é tanto. Quer pagar como? Né? Pô, é o que você falou, bota o cliente no colo. Meu amigo, como é que você quer pagar isso aqui? Não, mas você parcela da forma que você quiser. Pera aí, já vamos ver aqui já. E, precisa da entrada, tal. Não, se quiser fazer tudo, faz. Então, a gente tem que levar o cliente ao patamar que ele realmente merece. Por quê? Exato. No fim das contas, o seu salário, as suas contas serão pagas com o dinheiro que vem dali do seu balcão, que vem do seu atendimento digital no WhatsApp, que vai vir do aplicativo do Duzão Despachante na Play Store em parceria com o Escapei. Então, tamo junto. Eu agradeço muito por esse espaço, por esse momento que vocês disponibilizaram pra gente estar aqui. Agradeço tudo que você falou. Espero também... Tenho certeza, na verdade, que é uma parceria que vai dar muitos frutos, que vai ter muito sucesso e a gente vai evoluir muito ainda mais pra frente. Sensacional, conte com a gente. Conte com a gente. Nós falamos muito de marketing aqui e eu preciso fazer o jabá da Escapei, né? Com certeza. A Tainá vai me ajudar nessa. Mas falar aqui olhando para você, despachante. O que é a Escapei, gente? O que é a Escapei? O que é a empresa que a gente criou com muito carinho, que a gente treina profissionais para atender ali os despachantes com muito carinho, os clientes da ponta, que são os lojistas automotivos. A Escapei, ela é automação de processos. Nós emitimos documentos em 26 estados. Nós consultamos débitos veiculares. Sabe aquele documento de outro estado, quando chega no seu balcão, que você fala, eu não atendo tal estado. Cara, a gente consulta débitos em 23 estados e emite o documento em 26. Você não emite o documento se você não quiser. Porque a gente te entrega uma tecnologia que é possível. Né? A gente faz financiamento automotivo, seguro automotivo, onde você vai gerar receita por recorrência. Cada parcela que o seu cliente pagar, você tem a sua comissão. O cliente renovou, ficou 5 anos com seguro, você está gerando receita por 5 anos, que é um problema que o despachante, o setor de despachante tem hoje, que você tem que matar um leão por dia. Aquele documento que você fez, ele não vai te dar dinheiro no próximo mês, ele já deu. Então, o seguro automotivo, ele te gera uma recorrência. Essa é a automação do nosso negócio, né, Tainá? E você conta com um time de suporte que é excelente. Tá aqui a líder operacional que gerencia, que ela vai falar um pouquinho sobre o time dela. Com a nossa plataforma, você tem acesso direto ao nosso time de suporte e o seu cliente também. Qual que é a proposta da Escapei? Você vai levar o seu escritório para a loja da revenda automotiva. Então, a revenda automotiva que você atende vai ter uma plataforma onde eles irão conseguir consultar os débitos, irão conseguir emitir os documentos e também acionar o seu despachante para solicitar serviços. E esses clientes, eles vão ter tanto o acesso ali diretamente ao seu despachante para solicitar suporte, como também do nosso time. Ou seja, a gente está reduzindo custos operacionais, porque você não precisa de alguém apertando o botão. Reduzindo custos de logística, porque o seu cliente consegue digitalizar o processo e cair montadinho ali no seu portal. Então, é o futuro. O Escapei Bank é o futuro dos despachantes. A gente trabalha todos os dias com esse propósito. Tá? Procura a gente, procura um especialista de Escapei, marca uma visita comercial. Tem um formulário aqui na descrição do vídeo. Clique nesse formulário, preencha as informações que o nosso time comercial irá entrar em contato para agendar uma visita. Solicita a visita lá que a gente vai com um sorriso de orelha a orelha levar o futuro para o seu escritório. Tá? Isso. Esse foi o segundo episódio do Despachantes do Futuro com Eduardo Salles, o magnata do marketing. Tá? Esse cara é o Washington Oliveto de Bragança, dos despachantes. Então, foi um prazer contar a sua história, de verdade. E, na verdade, essa história está começando. Fez 1 ano de escritório agora.
Virão muitos anos e a gente vai completar esses anos juntos, né? Com certeza. Vai ser 2 anos de escritório, 1 ano de escape, 3 anos de escritório, então tamo junto. Com certeza, gente. Mais uma vez agradecer pelo espaço. Eu quero só ver se eu vou ficar magrinho nessa gravação. Agora é Duzinho despachante. Duzinho despachante. Gente, muito obrigado por tudo. Agradeço toda essa atenção de vocês, esse bate-papo muito bacana. Espero em breve, depois de um tempo, claro. Tem muita gente que vai vir aí. Muito franqueado novo da SKP que vai vir aqui também gravar o seu episódio aqui com vocês. Espero em breve aí, mais pra frente, um dia com novas informações, com novidades. A gente possa voltar aí, conversar novamente, atualizar a população. E tamo junto. O que precisarem, a gente vai estar sempre lá à disposição. Vamos que vamos. Bora abduzir a concorrência. Bora. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.